Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez com vocês. Nesta feita, ministrando a palavra do Senhor, é a primeira vez que o Senhor nos traz aqui a este rebanho para refletir junto com vocês, mas já visito Capim já por volta de 5, 6 anos, que desfrutamos de uma amizade, eu e o pastor Silvão e família. Adquirimos uma amizade no seminário teológico onde nós estudamos, e dentre os mais de 500 alunos que lá existia, o Senhor me apresentou Silvão como amigo. A gente não escolhe os amigos, o Senhor nos manda. E nós desfrutamos dessa amizade. Eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja e dizer a vocês que estou muito orgulhoso de vocês, do trabalho, do empenho que vocês têm desempenhado, com a questão da construção da igreja. Uma igreja tão nova, vai fazer 2 anos, não é isso? Já com o seu templo próprio, com o seu terreno e já construindo. Que Deus abençoe vocês assim de uma forma grandiosa e que vocês continuem servindo ao Senhor de todo o coração e se entregando, se doando para esta obra que é maravilhosa. Eu estive aqui na festividade de 1 ano, vocês estavam num prédio alugado, e aí retornam agora vocês já com a construção, e um futuro muito breve estarão cultuando a Deus dentro do templo oficial. E eu quero parabenizar vocês por este apoio, por esta dedicação que vocês têm tido com a obra do Senhor. Que Deus possa renovar as forças de vocês. Amém? Eu quero refletir junto com todos que me escutam neste momento acerca de um texto que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 11, 12 e 13. Segundo a carta que escreveu o apóstolo Paulo ao seu amado Timóteo, capítulo 2, verso 11, 12 e 13. Todos encontraram? Amém? Vamos ler esse texto que nos diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Até aí, queridos. Eu quero orar mais uma vez. Fecha os teus olhos. Pai, estamos diante do Senhor, ó Deus, nesta solenidade, neste culto, ó Deus, adorando ao teu nome, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor. E nós estamos, ó Deus, fazendo isso em nome de Jesus, o teu Filho amado que veio a este mundo e morreu em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E assim como já clamamos a Ti, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, ó Pai, possa nos usar para a glória do Teu nome. Que todos que aqui estão, ó Deus, possam dar a devida atenção à Tua palavra, possam ouvir a mensagem que será ministrada aos corações, possa ser, ó Deus, receptivos a esta mensagem, que eles possam receber e guardar consigo, ó Pai.
que o Senhor se utilize da minha vida, um pecador falho, um homem como qualquer um outro que aqui está, mas um homem temente ao Senhor, um homem que ama ao Senhor e que busca fazer a sua vontade. Então, que o Senhor se utilize da minha vida para a edificação, ó Deus, e para abençoar as vidas que me escutam neste momento. Nós te pedimos a tua graça e o teu direcionamento para esta reflexão, e que o Senhor possa nos dar, ó Deus, certezas e convicções acerca da tua palavra. Fala, ó Deus, de forma clara, perceptível e audível, e que todos que aqui estão estejam atentos e recebam esta palavra. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nas nossas vidas, nós não temos muitas certezas. Nós vivemos vidas de incertezas. Nós não sabemos ao certo o que de fato nos acontecerá. Se eu perguntar a você o que é que vai acontecer com você amanhã, você não sabe me dizer, porque o amanhã não nos pertence. A palavra do Senhor nos diz isso. O amanhã pertence ao Senhor. E então nós podemos nos planejar, nós podemos nos arquitetar para fazermos determinadas coisas, para irmos em determinados lugares, mas se nós vamos conseguir ou não fazer essas programações, nós não temos certeza. Na vida nós vivemos uma vida de incertezas, e de um ano para cá nós temos visto o quanto incerto nós somos, porque temos planejado muitas coisas, temos arquitetado muitas coisas, mas nem sempre essas coisas têm se concretizado, têm acontecido. E aí então nós vivemos estas incertezas nas nossas vidas. Não sabemos o que nos irá acontecer, não sabemos quando irá acontecer, não sabemos de que forma irá acontecer. Nós podemos ter uma noção de algumas coisas, mas nem tudo acontece conforme nós queremos e planejamos. A palavra do Senhor, queridos, que nós acabamos de ler, é um texto da segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Nós, como falamos, 2 Timóteo é a segunda carta. Ele escreve uma carta anterior a Timóteo. E aí ele escreve essa carta a Timóteo, que era considerado seu filho na fé. Ou seja, Timóteo, ele conhece a Cristo através de Paulo. E ele andou lado a lado com Paulo, aprendendo acerca do Senhor. E então ele recebe esse título de filho na fé de Paulo por conhecer a Cristo através de Paulo. É como se Paulo tivesse aquele papel de pai, de ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. E ele, sem dúvida, era amigo, confidente e devoto, podemos assim dizer, né? Dependente das instruções de Paulo. Então, sem dúvida nenhuma, queridos, esta carta que nós lemos, apenas esses 3 versículos, ela é uma carta pastoral, porque Paulo era, além de amigo, era o pai na fé de Timóteo. Então ele era o pastor de Timóteo. Então ele vai lá e instrui a Timóteo como ele deve viver, como ele deve andar, né? E Paulo escreve esta carta para encorajar Timóteo, para o instruir de como ele deveria fazer, porque Timóteo, ele era um jovem, apesar de ser um líder, mas ele era um líder muito jovem. E aí então Timóteo, ele era o líder da igreja em Éfeso. Paulo havia plantado esta igreja, né? E por causa da sua obra missionária, das suas viagens missionárias, ele ensina e instrui Timóteo a ficar no seu lugar. E aí então Timóteo dá continuidade ao trabalho que Paulo tinha iniciado. Então Timóteo, ele era o líder da igreja em Éfeso, tá? E aí então Paulo escreve esta carta para Timóteo quando ele estava preso em Roma. Na verdade, a segunda prisão dele em Roma, né? Esta é a última carta que Paulo escreve. Paulo aqui está se caminhando para os seus
dias finais, né, para o fim dos seus dias. Ele certamente não sabia exatamente quando isso iria acontecer, mas ele já previa que os seus dias estavam findando. E então ele escreve esta carta, né, para encorajar Timóteo a seguir o caminho de Cristo, a seguir em frente mesmo diante de toda e qualquer dificuldade que pudesse existir. Ela é uma carta sentimental, né? Porque Paulo sente que irá morrer, que irá findar, e então ele instrui a Timóteo de que ele precisava seguir firme e seguir em frente. É como se ele estivesse passando o bastão para Timóteo. Não tem aquela corrida de revezamento, onde tem 4 atletas e aí um precisa passar o bastão para o outro para que ele possa dar continuidade até cumprir a prova, até que os 4 integrantes da equipe corram. É basicamente isso que Paulo está fazendo. Paulo está vendo que está chegando os seus dias e ele então está passando o bastão a Timóteo, para que Timóteo dê continuidade àquilo que ele havia aprendido de Cristo, né, através da vida de Paulo. Então, por isso, por essa ser a última carta, Paulo revela aqui o seu coração, sabe? De que ele deveria viver uma fé inabalável, de que ele deveria viver uma vida cristã de resistência e de amor duradouro. Esse texto que nós acabamos de ler, queridos, ele na verdade é um lindo poema escrito por Paulo. E é sem dúvida nenhuma uma poesia totalmente cristocêntrica, onde Cristo é o centro do poema. E aí Paulo, mesmo que soubesse que estava chegando próximo do seu fim, do seu dia final aqui na terra, ele não saberia quando isso ia acontecer e de que forma isso ia acontecer. Uma das certezas, irmãos, que nós temos nas nossas vidas é de que um dia nós nos depararemos com a morte. E aí, mesmo nós sabendo disso, nós nunca queremos nos encontrar com esse momento. Nós não estamos preparados para este momento. E essa é uma das poucas certezas que um ser humano tem em sua vida. É de que um dia ele precisará enfrentar a morte. E aí então eu quero refletir com todos que aqui está sobre as certezas que todo cristão deve ter em sua vida. Tá? Essa é o tema da nossa mensagem, as certezas que todo cristão deve ter em sua vida. E em primeiro lugar nós vemos no verso 11, a parte B do versículo que nós lemos, onde ele diz, o versículo todo, esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Esta é a primeira certeza, irmãos, que todo cristão deve ter em sua vida neste mundo de incertezas, de que se nós morrermos com Cristo nós viveremos. A morte, ela pode chegar para as nossas vidas, e ela vai chegar. Não sabemos o dia, a hora, nem a forma, mas ela vai chegar. E se ela chegar, é bom que nós estejamos com Cristo. É bom que nós estejamos servindo ao Senhor. Porque o texto nos garante que se nós morrermos com Ele nós viveremos. É claro que o texto está falando da morte espiritual, da morte que nós precisamos mortificar a nossa carne, a nossa velha natureza, mortificar os nossos costumes, as nossas práticas que não agradam ao Senhor. E aí então, se nós morrermos com Ele, assim como Ele morreu naquela cruz por nós com Ele viveremos. Essa é uma certeza que nós precisamos ter, queridos. Paulo inicia esta poesia falando da confiança que precisamos ter nesta palavra. Ele diz, olha, esta palavra, ela é digna de confiança. É assim que ele começa o versículo, olha, esta palavra é digna de confiança. Ele usou a palavra fiel para introduzir os assuntos de grande importância. Por isso ele diz, esta palavra, ela é digna de confiança. Você já
recebeu alguém através de uma outra pessoa? Como assim? Alguém lhe indica uma outra pessoa, um serviço de uma outra pessoa, porque você confia naquela pessoa. E aí você diz, olha pastor, pode fazer o serviço com fulano, porque fulano ele é de confiança. A confiança é uma referência para nós. Muitas das vezes nós queremos fazer algo, mas não fazemos porque nós não temos confiança. E aí então nós recebemos uma indicação, olha, pode fazer, que ele é uma pessoa de confiança. E aí por recebermos esta indicação, nós fazemos. E aí o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, olha Timóteo, pode confiar, pode acreditar, pode servir, pode obedecer, porque esta palavra, ela é digna de confiança. Paulo ele está dando uma referência a Timóteo, ele está dando uma indicação e dizendo, olha, pode cumprir com o que essa palavra está te ensinando. Tudo que eu te disse, tudo que eu te mostrei, tudo que eu te ensinei, viva e pratique, porque esta palavra ela é digna de confiança. A palavra do Senhor, irmãos, é digna de toda confiança. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor quem nos alimenta, é a palavra do Senhor quem nos mantém de pé, é a palavra do Senhor quem nos garante salvação, é a palavra do Senhor que perdoa os nossos pecados, é por causa da palavra do Senhor que nós existimos, é por causa da palavra do Senhor que tudo passou a existir. Deus criou os céus e a terra com o poder da sua palavra. Por isso, creia e acredite, porque essa palavra é de confiança. É como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo, olha, confia nessa palavra. Olha, acredita nessa palavra. Olha, creia nesta palavra, porque ela é digna de confiança. Não é uma palavra qualquer, irmãos. Essa palavra vem de alguém que tem um peso muito grande para Timóteo. É uma palavra que tem uma referência muito grande, porque vem do seu mestre, vem do seu pastor. Sabe, vem de alguém que tem uma admiração, um carinho muito grande. E aí Paulo diz a Timóteo, olha, confia nessa palavra. E aí ele coloca o primeiro "se" aqui nesse texto, que significa, queridos, uma condição adversativa. O que é isso? É que algo só vai acontecer se outra ação acontecer. E aí então ele coloca, olha, se morrermos com ele também viveremos. Mas nós só viveremos, só reinaremos, só estaremos com ele, se com ele nós morrermos. E aí, como eu falei, irmãos, não é que no dia da morte nós vamos reconhecer Cristo como nosso Salvador, não é isso. Apesar de que eu creio nisso, mas não é isso que o texto está falando. É que se nós morrermos para a nossa velha natureza, se nós morrermos para o pecado, se nós morrermos para aquilo que desagrada ao Senhor, se nós morrermos para as nossas ações pecaminosas, com Ele nós viveremos. Se nós morrermos para uma velha vida, para vivermos uma novidade de vida, com Ele nós viveremos. E aí nós precisamos, queridos, entender que existe uma condição. O que Paulo está querendo dizer é que a palavra de Deus ela é digna de confiança, pois Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Não há uma promessa sequer, irmãos, dentro dos 66 livros da Bíblia, que não tenha se cumprido. Aquelas que ainda não se cumpriram é porque ainda não chegou o tempo, mas elas vão se cumprir. Então toda e qualquer promessa do Senhor se cumpriu e se cumprirá. Por isso Paulo está dizendo, olha, acredita e confia nesta palavra. Paulo está dizendo, olha, se morrermos com Ele, se a morte de Cristo foi substitutiva, se Ele substituiu a nossa morte, se nós morrermos com Ele na nossa velha natureza, se mortificarmos a nossa carne junto com Cristo naquela cruz, se matamos o nosso eu, nós viveremos com Ele. Mas é difícil, irmãos, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil nós abdicarmos de algo que nós queremos,
que nós gostamos, mas a palavra do Senhor nos diz que é necessário que nós morramos para as coisas deste mundo, para as coisas que desagradam ao Senhor. Nós precisamos morrer com Cristo. E se assim nós fizermos, com Ele nós também viveremos. Viveremos já aqui e agora. Não é que nós vamos viver com Cristo na eternidade. Sim, isso acontecerá. Mas esse viveremos aqui no original já está falando de algo agora, que já acontece agora. Por isso que nós dizemos que somos um templo e morada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nossas vidas. E então nós já desfrutamos da presença do Senhor em nossas vidas. Nós já podemos sentir a presença do Senhor em nossas vidas. Nós já podemos desfrutar do amor de Deus pelas nossas vidas. E então nós viveremos já aqui e agora com o Senhor. E aí eu reflito com você. Nós já temos vivido em um mundo tão difícil. Nós já temos passado por dias tão difíceis que nós nunca imaginamos passar. Imagina nós vivermos sem Cristo. Imagina nós estarmos passando sem Cristo. Seria uma situação muito mais difícil do que a que nós estamos enfrentando. E não é só aqui, queridos, mas nós viveremos com Ele eternamente, ou seja, viveremos eternamente desfrutando da presença do Senhor. Esta é a certeza que todos nós cristãos precisamos ter em nossas vidas, de que se nós morrermos com Cristo nós viveremos. Lá em Gálatas, o mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 2, no verso 20, ele vai dizer: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A vida que você vive, ela não é sua. A vida que você vive precisa ser para a glória de Deus. Por isso que glorificar ao Senhor não se resume a esse momento de reunião, este momento de solenidade que aqui nós temos, de cultuarmos ao Senhor. Uma vida de glorificação ao Senhor se resume em uma vida completa. É você glorificando ao Senhor com o seu trabalho, com o seu conhecimento, com os seus estudos. É você glorificando ao Senhor dentro do seu lar. É você glorificando ao Senhor na sua faculdade, na sua escola. Aonde você estiver, você precisa estar glorificando ao Senhor. As suas ações precisam glorificar ao Senhor. Por isso que Paulo diz: olha, eu fui crucificado com Cristo, ou seja, eu morri para as minhas obras. Eu morri para a minha velha natureza. Eu morri para uma vida de pecado. Eu morri para uma vida a qual desagrada ao Senhor. E agora a vida que eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Então a minha vida é para a glória dele. Nós precisamos ter essa certeza, irmãos, que mesmo em meio a dias difíceis, mesmo em meio ao caos, a vida que você vive é para a glória de Deus. Você não vive aqui, irmãos, inércia, perdido, sabe, que não sabe de onde vem, que não sabe por que ele está aqui e não tem noção de para onde vai. Um cristão, ele tem certeza de onde ele veio, ele tem certeza qual o propósito da sua existência e ele tem certeza para onde ele vai. E aí, por isso que na caminhada cristã, ela não é feita de incertezas, e sim de certezas e convicções. E aí Paulo diz: olha, se morrermos com Ele nós viveremos. É claro que o vivermos com Ele aqui, queridos, aponta para um alvo final, a vida eterna. Embora inclua esse presente momento, essa nossa presente caminhada, nós não estamos só, queridos. Nós não estamos caminhando sozinhos. Deus está conosco. Seja dias bons ou ruins, Deus está contigo. Deus caminha lado a lado com você. Deus não te deixa só. Deus não te desampara. Deus não vira as costas para você. Deus não deixa de te ver.
Deus sabe tudo o que você tem enfrentado. Deus sabe o que você tem passado. Deus sabe o que está no teu coração. O interessante é que Deus não fica só com as ações, mas principalmente com as intenções. O que importa para Deus é a intenção do nosso coração. Por isso, queridos, se vivermos, se morrermos com Ele nós viveremos. Morrer com Cristo em sua morte e ressurreição, com Cristo nós viveremos para uma nova vida. Amém? Segundo lugar, verso 12, permaneça com a sua Bíblia aberta. Segundo lugar, verso 12, se perseverarmos com Ele também reinaremos. Olha só, o se ainda permanece aqui. Paulo nos mostra o segundo se do seu poema. Ele diz, olha, se morrermos com Ele viveremos. Segundo lugar, quem me ajuda? Se perseverarmos com Ele também reinaremos. Se perseverarmos com Ele também reinaremos. Se perseverarmos significa se suportarmos, irmãos. Perseverar é uma constância. Perseverar é algo contínuo. Sabe aquela água que bate na pedra? Que o dito popular fala? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Porque a água, ela persevera. Ela vai lá de gotejo em gotejo. Você acha que não tem efeito nenhum. Você acha que não vai causar problema nenhum. Por quê? Porque a pedra, ela é uma rocha, ela é dura. E aí ela não vai sofrer dano algum. Pode levar anos, irmãos. Mas a água, ela vai furar. Porque ela persevera naquilo que ela está fazendo. É claro que nós estamos falando de um sentido figurado. A água não faz isso por perseverança. Ela faz isso por natureza. Mas eu quero trazer essa ilustração para a sua vida, para que você viva uma vida de perseverança. Persevere na caminhada cristã. Por mais difícil que possa ser, por mais complicado que esteja a sua vida, os seus dias, por mais que você esteja cheio de problemas, persevere na caminhada cristã. Estamos sofrendo? Podemos estar. Porém, estamos sofrendo com Cristo, irmãos. Nós não estamos sofrendo só. Nós estamos sofrendo com aquele que criou todas as coisas. O sofrimento é leve e momentâneo, comparado com a glória que lá nós veremos. Romanos 8:17 nos diz: se formos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato, participaremos dos seus sofrimentos para também participarmos da sua glória. Quer participar da glória de Cristo? Inevitavelmente, nós precisamos participar dos seus sofrimentos. A vida cristã, queridos, ela não é apenas um mar de rosas. A caminhada cristã não é só felicidades. Existem situações em nossas vidas que nós vamos nos deparar com problemas. E esses problemas vão nos ferir, vão nos magoar, vão nos machucar. Mas diante de tudo isso, nós precisamos perseverar. Se você quer reinar com o Senhor, se você quer ver o Senhor face a face, você precisa perseverar na caminhada cristã. Você não pode parar pelo que dizem. Você não pode parar pelas circunstâncias e pela situação que você tem enfrentado. Persevere diante de todas as coisas, para que você possa reinar com o Senhor. Para reinarmos eternamente com Cristo, primeiro nós precisamos participar do sofrimento. A certeza da fidelidade de Cristo com os seus servos nos traz encorajamento para perseverarmos diante dos problemas. E aí por isso que Paulo diz a Timóteo, olha, esta palavra é digna de confiança. Se você acredita e crê nessa palavra, persevere. Mas para isso nós precisamos acreditar e crer nessa palavra. Porque para quem não crê na palavra do Senhor, irmãos, a Bíblia é como um livro qualquer. A Bíblia é um livro como qualquer um outro.
ela só vai ser um livro diferente, ela só vai fazer a diferença na vida daqueles que creem e acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Quem não acredita nisso, a Bíblia não faz o menor sentido. Por isso, acredite, deem credibilidade a esta palavra. E se vocês acreditam nessa palavra, que vocês possam entender o que nela está e aplicar em vossas vidas. Como diz a letra da canção, né, de Lázaro, vou passando pela prova dando glória a Deus. Você está passando dificuldade, está passando luta, e você segue em frente, passando e dando glória. Não importa, irmãos, persevere, persevere, não desista, não pare, persevere, siga em frente. Existe uma linha de chegada, existe um alvo, uma meta, e nós precisamos chegar, e a nossa meta é estarmos no reino com o Senhor, participar do seu reino celestial, do seu reino eterno. Então persevere, não pare, sabe? O que nos espera na linha de chegada, no final, é muito maior do que tudo isso que nós estamos passando, e tudo isso que nós estamos enfrentando. O próprio exemplo do templo, da igreja, se vocês não perseverar, vai parar e vai ficar por aquilo ali mesmo. E aí vocês precisam perseverar, precisam se gastar, precisam orar, precisam pagar o preço, precisam buscar, precisam correr atrás, precisam unir forças, precisam dar o ombro para ajudar o irmão, mas precisam seguir em frente. Não há momento de parar, não é momento de olharmos para trás, é momento de perseverança. Todo cristão, ele precisa viver uma vida de perseverança. Persevere e no final você verá. Terceiro lugar, queridos. O terceiro se, verso 12, a parte B, né? Verso 12. Se perseverarmos com ele também reinaremos. Foi o que nós lemos. A parte B agora. Se o negarmos, ele também nos negará. Paulo nos mostra diante dos sis positivos que tem um si negativo. E aí ele diz, olha, se negarmos o Senhor, ele também nos negará. Se negarmos a Cristo, ele também nos negará. Se negarmos, irmãos, significa negar o senhorio do Senhor. Significa negar a supremacia do Senhor. Significa negar a soberaniedade de Deus, de que Deus é soberano. É uma clara referência aqui, queridos, a Mateus capítulo 10, verso 33, onde ele diz, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está nos céus. Por isso nós precisamos ter essa certeza e este cuidado, que se nós negarmos ao Senhor, ele também nos negará. Há uma linha, queridos, de interpretação que aponta esse negar aqui ao pecado sem perdão, ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? O que temos de certeza é que quem nega será negado por ele perante o seu trono de juízo. Essa é a certeza que nós temos, que aquele que nega o Senhor, aquele que nega o senhorio de Cristo, aquele que nega que Cristo é Rei, que Cristo é soberano, que Cristo é o Senhor também o negará diante de Deus. Jesus Cristo não testemunhará na eternidade por um homem que o negou. O sangue de Cristo não está derramado sobre a vida daqueles que o negam. Mas o que vemos é que há um incentivo duplo para permanecermos fiéis. A primeira, a esperança de reinar com Ele. Se nós queremos reinar com Ele, nós precisamos perseverar. E a certeza de que se o negarmos, Ele também nos negará. Nós precisamos ter essa certeza, porque é o que a Bíblia nos afirma. Quem é Cristo para você? Qual a importância do Senhor na sua vida?
Por isso, irmãos, diante de tudo que nós temos refletido, o meu conselho para você é: não negue a Cristo. Não negue a soberania do Senhor. Não negue que Ele é o único Salvador. Não negue que Ele é o único caminho. Não negue que Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Não negue ao Senhor. Reconheça isso e o sirva de todo o seu coração. Se preciso for, morra por Ele. Se preciso for, pague o preço por Ele, ou por causa dEle. Se tornarmos assim um mártir como o apóstolo Paulo se tornou, que assim o seja. Mas não negue ao Senhor. Não negue ao Senhor por nada neste mundo. Em quarto e último lugar, eu quero concluir refletindo com você no verso 13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Esta é a última sentença que o apóstolo Paulo coloca aqui nesse texto. Ele diz: olha, se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Por isso, queridos, é que o apóstolo Paulo iniciou este parágrafo nos dizendo: esta palavra ela é digna de confiança, porque Cristo é fiel. Esta palavra ela é digna de confiança porque Cristo cumpre com tudo que Ele promete. Por isso que Paulo diz: olha, acredita, confia, espera, porque esta palavra é digna de confiança. Porque o Senhor estabeleceu, e o que Ele estabeleceu se cumprirá, está se cumprindo. Independente de por mais que você não veja a luz no fim do túnel, não se preocupe, o Senhor Jesus permanece no controle. Por mais que as coisas nas nossas vidas possam fugir ao controle, ou tenham fugido ao controle, Deus não perdeu o controle da criação. Deus permanece sentado ao lado do Deus Todo-Poderoso, cuidando de todas as coisas. Deus não perdeu o controle de nada. Deus continua controlando toda a humanidade. Por isso, creia no Senhor, porque Cristo é fiel. Porque Ele é fiel a Ele mesmo. E por Ele ser fiel a Ele mesmo e ser fiel a esta palavra, Ele não pode negar a si mesmo. Sabe? E aí, diante de um Deus tão poderoso, se tem algo que Ele não pode fazer, é negar a si mesmo. Ele não pode negar a sua palavra. Por Ele ser fiel, Ele não pode negar-se a sua palavra. Independente de sermos fiéis ou não, Ele vai permanecer sendo fiel, porque Ele é Deus. E Ele, para ser Deus, Ele não depende das nossas vidas. Ele continua sendo Deus, independente se você vai negá-lo ou não, se você vai perseverar ou não, se você vai obedecer ou não, Ele permanece sendo Deus. A diferença, o si, vai fazer diferença para nós, para as nossas vidas. Se nós o negarmos, Ele continua sendo Deus. Se nós o servirmos, Ele continua sendo Deus. Se nós o amarmos, Ele continua sendo Deus. Se nós o odiarmos, Ele continua sendo Deus. Você crendo ou não, você acreditando ou não, Deus permanece sendo Deus. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Isso não nos dá margem, irmãos, para vivermos uma vida de pecado desenfreada. Independente de sermos fiéis ou não, Ele continua sendo fiel. Não nos dá uma margem para que nós vivamos uma vida deliberada de pecado. Não. A fidelidade dele não está condicionada à nossa, mas à sua própria palavra. Esta é a condição, e é por isso que esta palavra é digna de confiança. Ele é fiel à sua promessa de que sempre estaria conosco todos os dias. Como está escrito lá em Mateus 28:20, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor
sempre estará conosco. Aconteça o que acontecer, Ele sempre estará conosco. E por Ele estar conosco, devemos dizer não ao pecado. Se pecarmos, reconhecer que somos pecadores e que erramos, nos arrependermos e corrigir os nossos pecados, Ele permanece sendo Deus. 1 João, capítulo 2, verso 1, ele diz: meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por isso, não pequem, irmãos, mas se pecarmos, nós temos um advogado fiel e justo para nos defender diante do Pai. Concluo nessa noite dizendo: se morrermos com Ele também nós viveremos. Se perseverarmos, com Ele também nós reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Tudo está condicionado com si. Se você fizer a sua parte, aquilo que cabe a você fazer, com a mais absoluta certeza, Deus fará a parte dele. O que cabe a Deus, o que compete a Deus fazer, Deus há de fazer. O que precisa ser feito é a sua parte, pois Ele é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Estas verdades que estamos acabando de falar serviram de consolo para Paulo, que passou por grandes tribulações e até pela morte. Você está passando por dificuldades? Saiba que Deus é fiel. Não se afaste de Deus. E Ele prometeu que estaria com você todos os dias da sua vida. Um futuro maravilhoso com Ele nós teremos. Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir tudo o que Ele havia prometido. Por isso, irmãos, estas são as certezas que todo cristão deve ter em sua vida. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra fique viva em nossos corações. Não negue ao Senhor por nada. Não abra mão do Senhor por nada. Viva todas estas certezas. Se preciso for morrer, morra com Ele, para que com Ele você possa viver. Persevere para que com Ele você possa reinar. Não o negue, pois Ele não o negará. E mesmo que você seja infiel, Ele permanece fiel. Deus vos abençoe e que essa palavra fique viva em cada coração. E eu agradeço essa oportunidade que nos foi dada. Para mim foi uma imensa honra e alegria estar com vocês nessa noite, participando